Bom dia, gente! Paz e bem. Para quem ainda não me conhece, não é? Eu sou o reverendo Eduardo Henrique. Sou reverendo da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil e estou aqui na Diocese Anglicana do Recife. Bom dia, gente. Bom dia mesmo. Boa tarde para quem está me vendo à tarde, boa noite para quem está me vendo à noite. Hoje, quarta-feira, a gente traz uma série de temas que são relevantes, ou que eu acredito que sejam relevantes para que a gente possa conversar sobre aquilo que o canal Paz e Bem se propõe. Ser um círculo, não é? Uma roda de conversa em torno de uma espiritualidade plural e de paz. Uma espiritualidade de acolhimento, de reconhecimento da pluralidade mesmo, da expressão das espiritualidades, inclusive das pessoas, com todo o direito de assim se colocarem, que não compartilham de nenhuma tradição religiosa e que também afirmam que não seguem nenhum caminho de espiritualidade. Por conta disso, se colocam na dimensão de agnósticos, né, de ateus, ateias. E a gente tem que, dentro desse universo de pluralidade, reconhecer, acolher, não é, a existência e o direito à existência de pessoas assim, que não afirmem não possuir ou não ter essa espiritualidade como historicamente se apresenta. Ponto. São questões que hoje se colocam mais do que nunca dentro do campo daquilo que a gente pode chamar de mundo civilizado. Claro que quando eu digo que sou da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, eu falo do meu lugar de fala. Eu falo para explicitar quem é esse que fala. E dentro desse que fala, colocar também um espaço de possibilidade de diálogo. Não de exclusivismo, não de dizer que é a única, que é a melhor, coisa desse tipo. É apenas afirmar que eu sou cristão e dentro dessa espiritualidade cristã, especificamente, eu sigo uma tradição que se reconhece, se afirma episcopal anglicana. Por que eu estou falando dessas coisas? Segunda-feira, né, o nosso irmão e amigo Mauro Lopes nos ajudou a refletir sobre a questão da intolerância nas redes sociais e no cotidiano, a partir de uma compreensão de que esse outro que não pensa como eu precisa ser, né, destruído, precisa ser negado, não pode ser aceito, não tem o estatuto de realidade que a gente, como pensa, acha que deve ser. Isso se deve a uma postagem que foi feita, né, pelo professor Faustino Teixeira em torno de a opinião, a ideia de alguém profundamente, um bispo, profundamente envolvido com a causa ambiental e com a questão da terra na região norte. Bem, essa situação, essa opinião expressa, fez com que pessoas do campo progressista tenham dito, né, expresso afirmações, né, de intolerância. E a gente precisa reconhecer e a gente precisa
curar e tratar esta situação de uma forma tranquila, madura e ponderada. Em eras de extremo, Hobsbawm, a gente precisa compreender que é necessário a gente entender as razões, compreender essas razões desses discursos, mas a gente não pode aceitar. A gente não deve aceitar. A expressão de intolerância é a única expressão que não deve ser tolerada. Porque ela acaba a conversa, ela esgota a conversa. E como é que a gente reconhece isso? Há várias formas de reconhecer. Uma das formas é partindo de uma reflexão histórica, antropológica, não é? De como esse discurso de intolerância ele se infiltrou dentro dos espaços democráticos, dentro de uma época de aumento, né, crescimento dos espaços de participação e democracia. Lembremos da República de Weimar, não é? Na Alemanha, e toda a verve cultural, não é? Que se apresentou dentro daquele e de liberdade também política, de expressão dos vários jornais, dos vários campos de esquerda, e que, diante dessa situação, o discurso, não é, reacionário de extrema-direita, né, que depois foi cristalizado na forma do fascismo, nazismo, se estabeleceu e, através dos instrumentos democráticos, chegou ao poder e acabou com o processo democrático. Creio que historiadores, minha formação é história, creio que antropólogos, sociólogos, né, tenham mais capacidade, né, tenham um melhor repertório para debater ou colocar esses termos dentro dos espaços de formação e de mídia, não é, do campo progressista do que eu. Eu gostaria de abordar a partir do elemento da espiritualidade. É possível? É. Primeira coisa, toda espiritualidade intolerante não é legítima. É impossível existir uma espiritualidade genuína e verdadeira que seja baseada no ódio e na intolerância, e na sua manifestação através da violência. Ora, pessoas ao longo da história se diziam espiritualizadas, possuindo religião, e o que nós vimos foi ódio, morte, violência. Verdade. A história está repleta de pessoas que mataram em nome de Deus, em nome de uma divindade, em nome de um anjo, um santo, qualquer coisa. Isso é fato. O que eu estou falando é de espiritualidade e não de uma profissão religiosa. Por exemplo, eu volto a abordar. Quando eu falo que sou episcopal anglicano, eu falo para explicitar o local de fala. Eu sou um cristão anglicano, episcopal anglicano. Mas isso não me dá o direito de negar outras expressões do cristianismo, como o catolicismo romano, como o presbiterianismo, como a Assembleia de Deus, como qualquer outra expressão.
nem posso dizer que a minha é superior, melhor, enfim. Porque aí eu estaria traindo aos princípios mesmo dessa espiritualidade expressa, né? Basta ver aquilo que nós temos conversado aos domingos, nos evangelhos, não é? Eu falo a partir de um princípio de honestidade. Eu sou assim. É o local da minha fala. Mas, por eu ser e falar assim, e partir de onde eu falo, eu reconheço o outro, a outra, inclusive a possibilidade mesma de outras pessoas não expressarem religião nenhuma, ou crença em divindade outra. Ateus, ateias, agnósticos. Por isso são aqui bem-vindos e bem-vindas. Porque aqui não é o pregador, não é aquele que está tentando, não é, expressar uma verdade de fé que, se você não aceitar essa verdade de fé, dentro de um princípio de intolerância, eu estou, logicamente, lhe condenando a outros lugares. O que eu estou dizendo é que essa espiritualidade que eu vivo e que outras pessoas cristãs vivem abrem espaço, oportunizam para a existência de formas plurais e reconhece a pluralidade dessas espiritualidades, até mesmo aquelas espiritualidades que não são cristãs. É possível? Claro. Não é? E a gente precisa reconhecer, e a gente precisa acolher, tolerar, respeitar, né? Ter com essas pessoas uma postura de acolhida, reconhecimento, valorização. O que não se pode aceitar é que pessoas fundamentalistas, pessoas autoritárias, e aí passa distante da pessoa do professor Faustino, né? Pessoas que, não aceitando essa expressão do outro, querem que esse outro seja destruído, seja negado, né? A sua fé seja, por exemplo, diabolizada, satanizada. Porque não é a minha. É esse princípio dessa espiritualidade em que fundamenta eticamente a minha relação com o outro e com o mundo. Se a espiritualidade é, assim eu creio, um campo, uma dimensão minha que se abre a essa possibilidade, eu preciso compreender e aceitar a existência de pessoas que vivenciam e trilham caminhos distintos do meu. Volto a dizer, a única impossibilidade de aceitar é aqueles que não aceitam. Mas os caminhos do pensamento, os caminhos da espiritualidade, na sua pluralidade, quando legítimos, são aqueles que da pluralidade se respeita, se aceita e se acolhe. E disso dou testemunho de que nos diversos matizes da espiritualidade, até mesmo de grupos neopentecostais,
encontro espiritualidade legítima e pessoas que têm um espaço de diálogo, de uma postura dialógica comigo e com outras pessoas que pensam diferente deles. São pessoas inteligentes, sensíveis. Não é? Eles pensam diferente. Discordo dos pensamentos, inclusive das posturas, por vezes, não é? Políticas. Mas eu não posso, de maneira alguma, me tornar a maneira do neoconservador, do neofascismo, um intolerante. Porque, me tornando assim, eu me torno igual a ele. E aí, de nada serei, de nada sou, não sou algo que tempera a vida, né? Não serei luz para caminho de ninguém. Serei pedra de tropeço para outros que buscam caminhar conosco. Pessoas que trilham um caminho de espiritualidade legítimo são pessoas que, no mínimo, se colocam na dimensão de escuta e reconhecimento desse outro e dessa outra. E buscam, dentro do espaço do diálogo, diante de pessoas que pensam de forma diferente de mim, eu poder conversar e criar pontes de diálogo. Francisco visitou o sultão islâmico, né? Ele escutou a Francisco, reconheceu, mesmo discordando de Francisco, da sua visão de Jesus de Nazaré, ele que reconhecia o sultão não como um filho de Deus, mas como um profeta, a pessoa de uma espiritualidade, Francisco, legítima e santa. Tanto que lhe deu salvo-conduto para sair. E até hoje, cristãos e islâmicos celebram esse encontro, né, como um espaço de reconhecimento mútuo do outro. De alguma forma, o sultão não se converteu ao cristianismo. Nem Francisco de Assis tornou-se muçulmano ou islâmico. Mas eles se reconheceram e se compreenderam parte de uma espiritualidade comum. E isso criou bases para o convívio e princípios norteadores, vamos dizer assim, da coexistência de visões diferentes. Isso é um exercício de pessoas sensatas. Esse é o caminho necessário. É um pensamento extremamente fascista esperar que todos concordem com tudo. O que a gente precisa compreender nesse instante é que a gente precisa, mais do que nunca, perceber este campo que a gente pode chamar de progressista. Dentro da espiritualidade cristã, pessoas, homens, mulheres, crianças, idosos, héteros, gays, lésbicas, trans, enfim, que, apesar de pensar de forma diferente, de forma sincera e honesta, estão comprometidos com a paz, com a justiça,
com o amor. Esses a gente pode contar. Isso que nos será, vamos dizer assim, perguntado na planificação do nosso juízo, né? Da nossa compreensão de si na história. Onde eu estava nesse tempo? E isso é preciso que a gente compreenda. Por mais brilhantes que sejam os fins, os meios ainda são importantes, são fundamentais. Porque não adianta se a gente prega a morte, o ódio e a violência com as melhores ideias sobre o nosso projeto de sociedade. A gente vai ficar igual a eles. Bárbaros, incivilizados, brutais. Eu não quero ter parte com isso. Bem, gente, vamos vendo aqui o tempo. Meditar essa quarta-feira sobre isso. Desculpe se falei alguma bobagem, né? É um tema bem complexo para se trabalhar em meia hora. Mas essa eu acho que é a mensagem central. Eu acho que a gente precisa colocar isso. Não dá para exercitar dentro do espaço, né, do campo progressista, ou dentro do espaço do reconhecimento de uma espiritualidade plural e de paz, o exercício da intolerância neofascista e de extrema direita. Não dá. A gente, como diria o Nietzsche, a olhar para o abismo, a gente se transforma em monstros que a gente luta para combater. Nós não podemos cair nessa armadilha. Por mais que às vezes pareça sedutor, né? Usar as mesmas armas, usar da mesma covardia e baixeza. Mas exercitemos, né, essa força e essa coerência interna que se apresenta dentro de outras coerências na vida. Vamos fechar os nossos olhos agora, manter a coluna ereta, silenciando a nossa mente com um mantra, com a palavra. Pode ser amor, pode ser Maranata, Amém. Paz e bem, gente. Se você está assistindo pelo canal Paz e Bem, se não é inscrita, inscreva-se. Venha fazer parte desta roda de conversa, desse círculo amoroso das pessoas que lutam, buscam a justiça e a paz.
curta, compartilhe nas redes sociais. Isso ajuda a divulgar o nosso canal. Se você tiver condição, faça sua assinatura solidária. Nos ajude. Assim também, se você estiver vendo pela Pós TV 247. Se inscreva, curta, compartilhe, torne-se um membro, uma membra, faça a sua assinatura solidária. Bem, hoje, como vocês viram, estou usando um novo equipamento. Coloquem aí na descrição do vídeo se está melhor o som, questão da imagem, né? Vamos ver, eu acho que vai ficar melhor. Vai ficar melhor assim com esse equipamento. E desejar a todas as pessoas uma quarta-feira verdadeiramente abençoada. Né? Estamos nos aproximando do Natal nosso Senhor Jesus Cristo, né? Natal de Jesus de Nazaré. E eu acho que é um tempo muito oportuno para falar de pessoas, ou de uma pessoa que exercitou, diante da intolerância do império e das pessoas da sua religião, o exercício da acolhida, do diferente, das pessoas que não eram acolhidos e acolhidas em lugar nenhum. A começar por ele, né? Que nasceu numa manjedoura, num estábulo, né? Porque não foi acolhido em um espaço humano. Fica aqui a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo para todo mundo. Se sintam abraçados, aquele cheiro gostoso, né? Em todo mundo.